Boa tarde, hoje é dia 25 de maio de 2021. Sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, bairro Monjolada, município de Guapiara. Estou aqui de maneira online, ao vivo, com meus alunos Isaac e Mariane. Essa aula vai ser gravada para posteriormente ser posta no YouTube para que os demais alunos que por um motivo ou outro não estão presentes possam também assisti-la e colocar suas atividades em dia. O material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação, volume 1, do 8º ano. A situação aprendizagem é o número 6. Hoje é a aula parte 2. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, canal Ricardo Henck. Ative o sininho para receber as notificações das aulas. O material é um material fornecido pelo governo do estado de São Paulo. E vamos dar início então. Tem a playlist de todas as aulas do Currículo em Ação, volume 1. Se você não assistiu às aulas anteriores, por favor, acompanhe lá as aulas anteriores. Vamos lá, página 145, habilidade que nós estamos estudando. Habilidade EF08MA14. Demonstrar propriedades de quadriláteros por meio da identificação da congruência de triângulos. Objetos de conhecimento. Congruência de triângulos e demonstração de propriedades de quadriláteros. Situação aprendizagem 6, parte 2. O que diz isso na apostila? A demonstração das propriedades de quadriláteros por meio da congruência de triângulos é foco da aprendizagem 6. Ferramentas que podemos usar. Quais são as ferramentas que podemos usar nessas aulas? Compasso, né? Para quem não lembra do compasso, tá aí o compasso. E a régua. E uma régua, que no caso aqui, os virtuais, né? E também o transferidor. Vamos dar início então? Qual é a página? Página 145. Atividade 2. Casos de congruência. Congruência. Mariane, tem como confirmar se está errado na apostila também? Está escrito congruência aí na apostila ou só no meu PowerPoint que está errado? É congruência de triângulos. Será que na hora de eu transferir do PPT, do PDF para apostila veio errado? Tem como olhar aí, por favor? Vou apertar pausa aqui e vou olhar no PDF também. Bom, só para mostrar aqui, a Mariane falou que na apostila está errado também e eu vou olhar no PDF. Casos de congruência de triângulos, né? Na verdade é congruências de triângulos. Então, vamos voltar para o PowerPoint. Casos de congruências de triângulos. Primeiro caso, LLL. O que seria esse LLL? Lado, lado, lado. Dois triângulos são congruentes se eles possuem lados correspondentes. Congruentes. Então, quando os lados são correspondentes, congruentes. Olha aqui o gráfico, olha aqui o desenho, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Presta bastante atenção. Tá vendo esse lado aqui, ó? Lado AB. Ele é congruente, ele tem o mesmo, ele é idêntico ao lado DE, tudo bem? Então eles são idênticos. O lado AB é idêntico ao lado ADE. Isso aqui está representado aqui, ó. Segmento. Isso aqui se chama segmento AB. Isso aqui não é igual, se diz idêntico ao segmento DE. Então, idêntico ou congruente.
mesma coisa, mesmo tamanho, tá? São idênticos. Tem os mesmos tamanhos. AB é idêntico ao DE. Também o BC, ou seja, esse tamanho aqui, ó, do B até o ponto C, é idêntico ao segmento do E até o F. Então, eles são idênticos. Se eles são idênticos, o outro lado também lá, ó, o A até o C, esse lado aqui de cima, é idêntico ao D até o F. Se todos os seus lados são idênticos, o triângulo ABC é semelhante ou idêntico ao triângulo DEF. Então, esses dois triângulos são congruentes, são idênticos, são iguais, tá? Então, eles são triângulos congruentes. E olha que interessante, eles são congruentes pelos lados. Mas, professor, eu aprendi um momento, né? Lá no Aprender Sempre, você falou que triângulos congruentes é quando ele tem todos os lados iguais e automaticamente todos os ângulos internos são iguais. Sim, também. Ah, mas se ele tem todos os ângulos internos iguais, ele tem esse ângulo interno e os lados iguais. Sim, todos os casos são de triângulos congruentes, tá? Você pode analisar ele pelos lados, você pode analisar ele por um ângulo e dois lados, tá? Então, eu posso analisar ele por diversos casos, mas todos os casos podem ser analisados. Já vou explicar mais adiante um pouco sobre isso, tudo bem? Vamos lá, próximo caso. Segundo caso. Caso LAL. Como assim LAL? Lado, ângulo, lado. Dois triângulos são congruentes se dois lados de um triângulo são congruentes. Não, calma aí, vou ler de novo. Dois triângulos são congruentes se dois lados de um triângulo são congruentes aos lados correspondentes ao do outro. E além disso, se o ângulo interno de um triângulo formado por dois triângulos, dois lados em questão, for congruente ao triângulo correspondente do ângulo do outro triângulo. Nossa, professor. Mas, professor, aqui eu consigo perceber que os três lados são iguais. Sim. Se eles são congruentes, os três lados são iguais. Só que agora nós vamos analisar somente um ângulo igual. Esse ângulo é igual a esse ângulo, tá? Presta atenção. Eu sei que os três lados são iguais e os três ângulos são iguais. Mas eu vou fazer de conta que eu só consigo perceber que esse ângulo e esse ângulo, eu só conheço esses dois ângulos e esses dois lados. Então, eu vou ter certeza que eles são congruentes sem eu precisar medir esse lado, sem eu precisar medir esse ângulo, tá? É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Que às vezes aparece um exercício que eles falam para você o valor desse ângulo, o valor desse ângulo, o valor desse lado e o valor desse lado. Automaticamente você vai descobrir que eles são congruentes. Por quê? Porque você vai saber que o ângulo B, que tem o lado BA e o lado BC, tem a mesma medida que o ângulo E, tá? O ângulo B e o ângulo E tem a mesma medida. E a mesma medida, é o mesmo ângulo. E a mesma medida do E até o D e a mesma medida do E até o F, tá? Ou seja, os ângulos têm o mesmo tamanho, certo? A distância do E até o A é a mesma distância do B até o A é a mesma distância do E até o D. A mesma distância do B até o C é a mesma distância do E até o F. E aqui está provado isso, ó.
AB, eu vou apagar os meus rabiscos para fazer outros novos rabiscos. AB é igual a DE, ou seja, ele está provando isso para você. Vamos supor, vou colocar números para dar exemplo. Vamos supor que aqui mede 5 centímetros e aqui também mede 5 centímetros. Ele provou para você que aqui tem 5 centímetros e aqui tem 5 centímetros. Ele fala que o ângulo B e o ângulo E são iguais. Vamos supor que aqui tinha 40 graus e aqui tem 40 graus. E a distância de BC, vamos supor que aqui ele está falando que tem 7 centímetros. E o EF também tem 7 centímetros. Ou seja, ângulos iguais e as duas laterais ligadas no mesmo ângulo são iguais. Então, os dois triângulos são congruentes, tá bom? Por consequência, eles são congruentes. Então, automaticamente, ele vai falar o quê? Que esse ângulo também tem esses dois lados ligados a ele congruentes. E esse ângulo também são congruentes, se eu for analisar. E esse ângulo também vai estar congruente a esse ângulo F, tá? Por consequência, certo? Tudo bem? Vamos para o próximo caso. Terceiro caso. Ângulo, lado, ângulo. Professor, novamente eu sei que se eu medir todos os lados, vão ter todos os lados iguais do outro lado. Sim, aqui já fala que os dois triângulos são congruentes. Mas nós estamos fazendo de conta que nós estamos recebendo um exercício que aqui está falando que tem 30 graus e aqui está falando que tem 20 graus. Por exemplo, não medi com um compasso. 30 graus e aqui tem 20 graus. E aqui ele está falando que tem 7 centímetros. E aqui ele está falando que tem 7 centímetros. Ele está falando que essa regra diz que através do ângulo, lado e ângulo, já prova que eles são congruentes, tá? Aqui ele já vai dizer que é uma prova que são congruentes, certo? Por que que isso é uma prova que são congruentes? Porque, ó, quando eu tenho o ângulo B e o ângulo E, né? E um lado só já ligando esses dois ângulos iguais, né, correspondentes, ele já fala que é congruente. Ó, o ângulo B com esse valor que eu não conheço, mas com o 7 aqui, que é o liga o C, ó, ângulo B que liga ao A e ao C é igual o ângulo E que liga o D e ao F, ele já falou, são semelhantes. E o BC for igual ao EF, e aí você tem um ângulo C com a mesma ligação que o B até o A, e o mesmo ângulo F que tem a mesma ligação até o E e até o D, então como tem todas essas ligações, automaticamente os ângulos são congruentes, os triângulos são congruentes, são semelhantes, são idênticos, tá? Mas professor, por que isso? Deixa eu contar um negócio. A soma dos três triângulos, a soma dos três ângulos internos são sempre 180 graus. Se você tem dois ângulos internos conhecidos, idênticos, aquele outro ângulo lá vai ser idêntico também. E se você tem um lado igual a ele já, e você tem certeza que os três ângulos internos são iguais, automaticamente os outros dois lados vão ser iguais lá do outro lado também, tá? E aí é garantido nesse terceiro caso também, tá bom? Vamos para o quarto caso. O quarto caso é lado, ângulo e ângulo oposto. Dois triângulos são congruentes se possuem os correspondentes a um lado, um ângulo
adjacente e esse lado e o ângulo oposto a esse lado congruentes. Vamos ver o gráfico. Então aqui, vamos supor que eu conheço esse lado de 7 centímetros e do outro lado eu também conheço que é 7 centímetros. Então aqui está falando BC é idêntico a EF. Ele está falando que 7 é idêntico a 7. Tudo bem? Vamos dar um valor qualquer aqui. Aqui vale 30 graus, certo? Então aqui também vale 30 graus. Tudo bem? Então ele está falando que o ângulo de 30 graus ligado, o ângulo de 30 graus ligado ao A, que eu não conheço aqui o A, e ligado a 7, então ligado a quem eu não conheço e ligado a 7, não, fiz errado aqui, desculpe. O ângulo ligado, é que eu não conheço, ligado a 7, tá certo. É a mesma coisa que o ângulo de 30 graus, que é o E, né? Ligado a quem eu não conheço e ligado a 7. É verdade, aqui passou, é verdadeiro. E ele fala também que o ângulo que aqui eu conheço, vamos falar que aqui vale 50 graus, tá? E vamos falar que aqui também vale 50 graus. Mas professor, onde você achou esse 30 e 50? Tô dando exemplo, que aqui eu conheço. Ele fala, ó, dois triângulos que possuem lados correspondentes a um triângulo adjacente. É o ângulo que eu conheço, tá? E aí, o ângulo A, eu conheço. Então, vamos lá. O ângulo que eu conheço. Ligado a B. O B eu também conheço. O lado B eu conheço, quer dizer? O lado B eu não conheço. É o xzinho. Eu não conheço. Tá? E ao C, que eu não conheço também. E ao lado E. Ao lado D lá, que eu não conheço. E o que eu não conheço é triângulos correspondentes. Então, beleza, vai formar um triângulo correspondente. Mais uma vez, é aquilo que eu falei. Se você conhece dois ângulos internos e o outro lado tem dois ângulos internos, automaticamente você conhece o último ângulo, tá? Então, você vai conhecer. Na verdade, isso aqui não podia ser 50 graus, que ele é um ângulo obtuso, né? Eu vou colocar aqui 100 graus. 100 graus. Porque ele é um ângulo obtuso, ele é um ângulo aberto. Né? Então, se aqui eu tenho 130 graus, esse aqui vai ser 50 graus. Esse aqui vai ser 50 graus. Ah, professor, ele tem todos os ângulos internos iguais. Sim. E eu tenho um lado igual, automaticamente ele é um triângulo. Eles são dois triângulos congruentes. Porque ele tem todos os ângulos internos iguais e tem um lado igual. Já automaticamente transformou eles em triângulos congruentes. E detalhe, ele só é congruente porque esses dois lados iguais estão entre dois ângulos idênticos. Porque se esse 7 centímetros tivesse desse lado aqui, ele não seria congruente, porque ele ia formar um outro triângulo totalmente diferente. Tudo bem? Agora sim, nós vamos para exercícios, para praticar o que nós acabamos de estudar. Então, lembrando, todos são triângulos congruentes. Nós podemos identificar ele das 4 maneiras diferentes, tá? Nós podemos identificar das 4 maneiras diferentes. Olha lá. 2.1. Com o auxílio de uma régua e transferidor, quando necessário, identifique qual é o caso de congruência dos seguintes pares de triângulos. Bom, o jeito mais fácil de você identificar se eles são congruentes, usando uma régua só, é medindo os 4 lados. Se você medir os 4 lados, os 3 lados dos 2 triângulos e todos tiverem os mesmos lados, é lado, lado e lado. Pronto. Não preciso medir o ângulo interno. Então vamos lá, pegando a régua, vou medir esse lado aqui. Ah, professor, deu 3 centímetros. 3,5, desculpe. 3,5, anotei 3,5. E aqui, professor? Ah, aqui deu 6 centímetros. Anotei os 6 centímetros. E aqui, professor? Ah, do segmento CA, deu 4 centímetros.
Então já medi. Tudo bem? Mediu AB, deu 3,5 centímetros. Mas, professor, como que eu anoto isso mesmo? Daquelas anotações matemáticas, que é tudo chique lá. Você vem e faz assim, ó. AB, e coloca um tracinho em cima, quer dizer segmento. Segmento AB vale 3,5. O segmento BC, tracinho em cima, vale 6 centímetros. E o segmento CA, tracinho em cima, vale 4 centímetros. Pronto. Vou olhar o outro triângulo. Ah, professor, o outro triângulo é diferente, ele está deitado. Mas eu vou pegar o A' e o B'. O A' e o B' não é belinha, abelhinha não, tá? O A' e o B', vou até formar aqui, ó. O A' e o B', segmento é igual a 3,5 centímetros. Ó, professor, deu o mesmo tamanho que o segmento AB lá, né? Olha lá, 3,5. Se eu colocar a vírgula ali, fica 3,5 também. Agora eu vou medir o AC. Ô, professor, não tinha que ser o BC primeiro? Não tem importância, eu coloco aqui, ó. A', C', igual a 4 centímetros. Então, vem aqui e marco 4 centímetros. Agora, eu vou medir os BC. Deu 6 centímetros. Então, aqui estão as minhas medidas. O B', C' é igual a 6. Então, aqui ficou provado o seguinte. O AB e o B', o segmento AB e o AB', o A', B' são idênticos. Beleza. O BC e o B' e C' são 6 os dois, são idênticos. O CA e o AC, ou CA também, são idênticos. Então, como todos os lados são idênticos, é possível responder por quê? Pelo lado e lado. Mariane, Isaac, conseguiram entender essa parte? Sim ou não? Ficou claro que aqui eu provei para vocês que eles são idênticos pelos lados? Sim? Beleza? Mas, professor, só dá para provar pelos lados? Será que só dá para provar pelos lados? Não. E se eu vim medir aqui um ângulo dele? Vou medir esse ângulo. Esse ângulo tem 0, 10, 20, 30, 40, 60, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 109 graus. Olha lá, 109 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, tem 109 graus, tá? O ângulo A tem 109 graus. Vou medir aquele outro ângulo. O ângulo A' tem 109 graus também. Agora eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque naquelas explicações que eu fiz lá, pode ter ficado confuso. Eu espero que agora nessa explicação não fique confuso. Então, olha bem. O ângulo A tem 109 graus, tá? E o A para ligar até o B, o A para ligar até o B, vai ter quantos centímetros? Tem 3,5 do A até o B. E do ângulo A até o C, vai ter quantos? 4 centímetros. Concordam comigo? Sim ou não? Então, olha lá, o ângulo tem 109 graus e do A até o lado B tem 3,5 e do A até o C tem 4 centímetros. Combinado? Agora eu vou olhar esse outro triângulo. Aonde está o ângulo do triângulo? Ah, professor, está no A'. Então, você coloca um acento, tipo um acento. Isso aqui indica que o ângulo está em cima do vértice A', tudo bem? Aí, o que era o B
é o B', é a mesma coisa que o B'. Então, do A até o B', do A' até o B', quantos centímetros, Mariane? 3,5, né? Ah, o ângulo A, quantos graus ele tem? 109 graus. Opa, deu igual aqui, né? Deu igual sim ou não? Deu igual. Agora, do B, do A até o B, do A até o B, quantos centímetros deu? Deu 3,5 centímetros. Opa, olha que beleza. Deu igual de novo. Agora, do A' até o C', quantos centímetros deu? Deu 4 centímetros. Opa, olha que beleza. Deu igual de novo. Ou seja, eles são idênticos. Eles são idênticos. Se eles são idênticos, ficou provado que também são idênticos por lado, ângulo e lado. Olha lá, ficou provado que são também possíveis, né? Se eu tivesse somente isso aqui, ó, se eu não tivesse essa resposta e não tivesse essa resposta e só tivesse isso daqui e isso daqui, né? Junto com isso daqui e isso daqui, eu conseguiria provar por lado, ângulo e lado que eles são congruentes. Tudo bem? Professor, já vimos que dá para provar por dois casos, né? Lado e lado, lado, ângulo e lado. E agora, dá para provar por mais algum outro caso? Sim, dá para provar por mais um outro caso. Vamos vir medir mais um ângulo. Vamos medir o ângulo B. O ângulo B tem o quê? Tem ali 37 graus. Então, eu tenho o ângulo A, o ângulo A que mede 109 graus e o ângulo B que mede 37 graus. E tenho o segmento AB que mede 3,5 graus. Vamos supor que eu não sei desse valor aqui, tá? E vamos supor que eu não sei desse valor também, tá bom? Agora, do outro lado ali, eu já tenho o ângulo A. Agora eu vou ter o ângulo B, de 37 graus. Então, eu tenho o ângulo B, que é 37 graus. Eu tenho o ângulo A, que é 109 graus. Eu tenho o segmento A' até B', que é 3,5 graus. E vamos supor que eu não tenho esse segmento e que eu não tenho esse segmento. Opa! Então aqui é possível eu provar que eles são congruentes. Por quê? Porque eu tenho ângulo, lado e ângulo. Como assim, professor? Ó, o ângulo A, olha aqui, vou mostrar aqui. O ângulo A tem 109 graus, tá? E o lado AB, tem 3,5. E o ângulo B tem 37 graus, tudo bem? Quem é o correspondente a ele, aquele outro lado lá? Ah, o ângulo A' tem 109 graus. O lado A'B', tem 3,5 centímetros. E o ângulo B' tem 37 graus. Opa, são todos correspondentes. Então, são idênticos. Se eles são idênticos, são congruentes por ângulo, lado e ângulo. Ficou provado também que eu consigo observar dois ângulos e um lado e provar que esses dois triângulos são
correspondentes, ou seja, são congruentes, desculpa, são congruentes. Professor, dá para resolver mais daquele outro quarto caso ainda? Dá para resolver pelo quarto caso também, tá? Eu só vou apagar aqui para a gente poder resolver pelo quarto e último caso, tá? Então vamos lá. Para resolver pelo quarto e último caso, eu precisaria ter mais um ângulo, né? Então seria o quê? O ângulo tá aqui, desculpa, aqui ó. Cadê a minha caneta? É ângulo, é lado, ângulo e ângulo oposto. Lado vai ser o lado B', C'. Esse é o lado. Ângulo vai ser ângulo B. E o ângulo oposto vai ser o ângulo A'. Então veja bem, qual é a distância do BC, B', C'? É 6. Quem é o ângulo B? É 37 graus. Quem é o ângulo? Vamos supor que eu não tenho essas outras informações, tá? Quem é o ângulo A'? É o 109 graus, tudo bem? Agora eu venho olhar do outro lado aqui. Quem é a distância do BC? Distância do BC é 6. Quem é o ângulo B? Olha, o ângulo B é 37 graus. Quem é o ângulo A? Que é o ângulo oposto a esse. O ângulo oposto está do outro lado. O ângulo oposto é 100, é o A, ângulo é 109. Bateu todas as informações. Então são triângulos congruentes, são triângulos idênticos, ou seja, pelo lado, ângulo e ângulo oposto. Tudo bem? Fizemos das 4 maneiras possíveis na opção A. Você poderia escolher qualquer uma. Lembrando, o jeito mais fácil é sem usar o transferidor, conferindo os 4 lados, os 3 lados. Se os 3 lados tiverem as mesmas medidas, eles são idênticos. Ah, professor, e se eu não tiver régua, só tiver transferidor? Mede os 3 ângulos internos. Se 3 ângulos internos forem idênticos, eles são semelhantes. Na verdade, se você medir 2, automaticamente o terceiro vai ser idêntico. Por quê? Porque a soma dos 3 ângulos internos dá sempre 180 graus. Tudo bem? Próximo exercício. Letra B. Ah, professor, como que eu vou resolver essa? Eu particularmente, lembra que você pode escolher os 4 maneiras. Ah, professor, só tenho régua. Mede os 3 lados e vê se os 3 lados são iguais, tá? Eu particularmente, você, Isaac, você, Mariane, faz do jeito que vocês acharem melhor. Qualquer um dos 4 maneiras que tem ali, tá? Você que está assistindo pelo YouTube, aperte pause, tente fazer. Seja usando só a régua ou usando somente o transferidor. Eu vou apertar pause aqui na gravação e vou esperar a Mariane tentar fazer ou o Isaac tentar fazer. E conte para mim se esses 2 triângulos são congruentes ou não, tá, Mariane? Tá, Isaac? E eu já volto. Bom, a minha aluna Mariane respondeu aqui para mim a seguinte, que o dela ela mediu com a régua a distância do AB, do BC e do CA. Do A' até o B', do B' até o C' e do C' até o A', e deu todos os lados iguais. No caso, o AC com o A', C', né? Então deu os lados correspondentes. Então ela fez usando o método lado, lado e lado, né? Porque parece, se eu não me engano, que a Mariana está agora, nesse momento, sem o transferidor para medir ângulos internos, né? Então, Mariana, você usou o método lado, lado, lado e comprovou que eles são congruentes. É isso mesmo.
Eu usei um outro método, Mariane, para a gente comprovar que eles são congruentes. Eu vim medir o ângulo interno de C. Então, eu vou medir um ângulo só. O ângulo interno de C deu de 26 graus. E aí eu fui medir o quê? O outro ângulo interno. Deu 36 graus, 26 graus também. Então, eu já tenho ângulos internos idênticos. Então, olha aqui. Cadê a minha caneta? Achei. Então, o ângulo C é idêntico ao ângulo C'. Os dois têm o mesmo ângulo. São 26 graus aqui e 26 graus aqui. Tudo bem? Aí eu vim medir o lado AC. O AC deu 7 centímetros. E medi o lado BC, 6 centímetros. Então, o lado AC, do A até o C, deu 7 centímetros. E do lado CB, deu 6 centímetros. E fui medir aquele outro lá. Do C' até o B', né, deu 6 centímetros. E do C' até o A', deu 7 centímetros. Então, eu vim e marquei aqui, ó. Vou marcar agora aqui. Do C' até o B', 7 centímetros. E do C' até o A', 6 centímetros. Olha que legal. 7 centímetros a distância, 6 centímetros a distância. 6 centímetros. Opa, eu fiz invertido aqui, né? Aqui é 6. Desculpe, aqui é 6 centímetros. E aqui é 7. Perdão. Aí deu tudo idêntico. Se deu idêntico, são triângulos idênticos. Se são triângulos idênticos, são triângulos congruentes. Tudo bem? Então, muito bem, Mariana. Você usou o método do LLL, lado, lado e lado. Eu usei o método de lado, ângulo e lado, tá? Dava para usar os outros dois métodos? Sim. O Isaac poderia ter usado outro método, tá? Outros alunos que estão assistindo pelo YouTube, a hora que apertaram o pause, podem ter usado método diferente, tá? Então, existem 4 métodos diferentes para poder usar. Tranquilo? Vamos para o próximo? Ó, aqui, ó. Deixa eu apagar aqui meus rabiscos. Possível resposta, a minha. Lado, ângulo, lado. Pois A, ângulo C, lado B, é idêntico a lado A', ângulo no C' e lado B', né? Então, essa é uma das possíveis respostas. Tudo bem? Agora veja aí, Mariano, mais um errinho. A apostila fala exercício 1.6. Ao meu modo de ver, seria o exercício 2.2. Porque aquele que acabamos de fazer é o 1 ou 2.1, tá? Então, não sei na apostila de vocês. No meu PDF está 1.6, eu arrumei para 2.2. De que forma podemos escrever em linguagem matemática que dois triângulos GHI, então um triângulo dele é GHI. Eu não vou conseguir desenhar um triângulo perfeito aqui, tá? GHI, né? Imagine as linhas ligando os pontos GHI, tudo bem? E os triângulos JKL. Nitidamente, olhando o meu desenho, vocês percebem que os triângulos no meu desenho não são congruentes. Mas ele quer saber
como que eu vou escrever na linguagem matemática que dois triângulos GHI e JKL são congruentes? Pelo caso lado, lado e lado. Ah, tá bom. Então eu tenho que falar que eles são congruentes pelo lado, lado e lado. Então eu vou ter que falar se o lado, o segmento, eu tenho que falar que esse segmento, G, o H. Então eu vou pegar esse segmento aqui, G e o H. Então se segmento G e H, como que eu falo segmento mesmo? Faz o risco em cima. Certo, Mariane? Certo, Isaac? Ele tem que ser idêntico, não é igual, idêntico, esses três risquinhos, ao JK, tá? Então, o G ou H não é esse segmento, ele tem que ser idêntico a esse segmento. Ah, professor, e se eu fizer o triângulo virado de ponta cabeça? Não tem importância. Ele tem que ser idêntico ao segmento JK. Ó, professor, só colocou JK, vamos pôr o segmento na parte de cima aqui, tudo bem? Ah, professor, ele tem que também ser idêntico ao GI. E o GI tem que ser idêntico a quem? Ao JK. Ah, tá. Então, o GI tem que ser idêntico ao J... Não, como que é? Eu acho que eu fiz errado ali já hoje no meu desenho. É GHI, J, aqui era o K, para seguir a ordem, né? GHI, JK, L. Nossa Senhora. Então, ao JL. JL. Tudo bem? E, por fim, agora esse segmento de baixo, tá? O H até o I. O H até I tem que ser idêntico ao KL. Então, o H até o I tem que ser idêntico ao K até o L. Tudo bem? Então, nós vamos fazer o quê? Então, se isso daqui... Ah, professor, você esqueceu de pôr o segmento na parte de cima. Sim, puxar a orelha do professor Ricardo. Não pode esquecer de pôr o tracinho em cima, tá bom? Então, se tudo isso daqui for idêntico, então, tá? Então, triângulo, né? Os triângulos J, G, H e I, um tio aqui, é semelhante ou congruente ou idêntico ao JKL. Tudo bem? Subindo a resposta oficial. Vou apagar a minha resposta feinha. Tá lá a resposta oficial, bem bonitinha. Tudo bem? É o que eu acabei de explicar ali. Não pode esquecer de pôr aquele tracinho em cima que significa segmento. A ligação entre o vértice G até o H. A ligação entre o vértice J até o K. Tudo bem? Combinado, Mariane? Combinado, Isaac? E paramos a nossa aula aqui. Amanhã a gente dará continuidade na atividade 3, investigando os quadriláteros. Tudo bem? Muito obrigado. Você que acompanha pelo YouTube, curta, comente, compartilha. Se gostou da aula, curta aí a videoaula. Tudo bem? Se não for inscrito ainda na aula, no canal, se inscreva, comente com seus colegas, compartilhe com seus colegas as nossas aulas. Muito obrigado. Até a próxima.